Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar a tua vida, vai transformar a tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo do teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Mateus capítulo 6, versículo 11. Conhecido trecho das Escrituras, que é quase impossível alguém que já teve algum contato com a palavra ou com a realidade de Cristo não saber. Um pedido ou uma instrução que o próprio Cristo deixou que nós fizéssemos ao orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe que você pode repetir comigo? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas fala como se você tivesse comido realmente o pão. Finge que você já jantou. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Pai, nós estamos nessa noite na Tua presença. Nós vemos aqui com uma intenção principal, que é Te adorar, Te engrandecer, dizer que Tu és digno, Tu és grande, que não há Deus maior do que Ti, que não há presença melhor do que a Tua. Nesta hora nós Te pedimos, vem nesta casa com a Tua glória, vem nesta casa com o Teu poder, nos invade por completo e transforma as nossas vidas pela Tua palavra, porque onde o Senhor é adorado, o Senhor se manifesta, onde o Senhor é adorado, a Sua glória vem. Por isso vem aqui, manifesta a Tua glória de forma sobrenatural, vai além de nosso corpo natural, de nossa alma, emoção e sentimento, e fala conosco de espírito a espírito, que o Teu reino venha aqui, que a Tua presença se manifeste aqui, na terra como no céu. Nós Te adoramos, Te rendemos louvor e aplaudimos o Teu nome, que é grande, que é maravilhoso. Há um pão de cada dia, há um pão que Deus nos dá, e esse pão é alimento. O que o salmista, ou que o salmista já descobriu que mais valeria um dia na casa dele do que 1000 em outros lugares, Deus está fazendo Jesus Cristo nos ensinar em Mateus 6. Era o momento que os discípulos haviam perguntado a Ele como nós devemos orar. E Ele disse: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, que santificado seja o Teu nome, que o Teu reino venha, que a Tua vontade seja feita na terra como no céu. Nos dê o pão de cada dia, nos dê um alimento que a cada dia nos sustente. O que eu quero dizer, igreja, é que a presença de Deus se faz necessária para que eu acesse essa presença, ou que todos os dias eu tenha um pouco do Seu pão, que todos os dias eu tenha intimidade com Deus, que todos os dias eu mergulhe em Sua presença, que todos os dias eu busque a Sua face. Há quanto tempo não buscamos deste pão? Há quanto tempo não buscamos profundamente este pão? Há um pão disponível para todos nós. Porém, o que a Bíblia diz sobre pão também mostra um contraponto. A Bíblia fala muito sobre fermento. Não é uma aula de culinária esse culto, mas ela associa o fermento àquilo que vem para estragar o pão. A Bíblia diz um versículo que um pouco de fermento leveda ou estraga toda a massa. Um pouco de fermento estraga o pão de todos os dias. O que a Bíblia está tentando nos fazer entender é que em todos os dias que eu acordo, eu tenho uma opção: ou eu recebo do pão vivo que desceu do céu, da presença de Deus sobre a minha vida, ou eu me entrego às amarguras do mundo, às dificuldades que estão diante dos meus olhos, os desafios que me são propostos, aos traumas que eu já vivi. Deus quer nessa noite dizer que existe um verdadeiro pão. É sobre esse pão que eu quero me alimentar, é nesse pão que eu quero mergulhar, é dele que eu quero me alimentar. E quando Ele me traz um verdadeiro pão, Ele também me traz uma instrução: tire o fermento, tire o que seria contaminação, tire o que te impediria de prosseguir. Presos ao passado, eu não consigo avançar. Preso aos traumas, eu não consigo prosseguir. Com as decepções e frustrações, eu não consigo mais crer. Mas há um pão que desceu do céu, o nome dele é Jesus Cristo. E quando eu tenho desse pão todos os dias sobre a minha vida, a vida se torna mais fácil, a vida se torna mais leve, a vida se torna mais recompensadora. Eu não sei o que você pode estar atravessando agora, mas eu sei, existe um pão
que desceu do céu, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele quer invadir sua casa, ele quer tomar conta dos teus pensamentos, ele quer conduzir a tua caminhada. Eu preciso desse pão, você precisa desse pão todos os dias da sua vida. Como anda a sua intimidade com Deus? Eu preciso desse pão, todos precisam. Semana passada eu não estava aqui, estava pregando em 2 congressos em Maringá, Paraná, e Londrina, Paraná. E na sexta-feira eu preguei em uma outra cidade próxima de Londrina chamada Rolândia. Então preguei sexta, sábado e domingo. E a Bola de Neve de Rolândia é uma cidade menor, uma igreja menor. E nós passamos uma emoção lá, né, Mila? A Mila estava junto ali comigo. E eu falei, cara, estou me sentindo Paulo e Silas. Porque a gente estava pregando, e o Paraná, as medidas protocolares são bem intensas. E a polícia chegou enquanto eu estava pregando. Polícia, bombeiro, vigilância sanitária, tirando foto. Falei, agora eu me consagro, fiquei famoso em Rolândia, vou sair na capa do primeiro jornal. Até me preparei, dei um sorrisinho, e o cara chegava, tirava uma foto em cima de um lado do outro, e uma discussão. Depois eu vim saber que eles estavam querendo fechar a igreja naquela hora por uma porta que tinha que ficar aberta, estava fechada. Mesmo os caras sendo aberta a porta, eles queriam causar. Só que o pastor que estava lá, e eu estou pregando, chega um cara para mim e fala, pastor, pode ir pregando tranquilo que a gente vai enrolando lá até acabar. Eu falei, que tranquilidade, que culto tranquilo. Não precisava falar nada, eu estava vendo. E eu comecei a pregar, mas aí acelerei nível hard. E o pastor estava dizendo comigo que os caras estavam com ele, o bombeiro, o policial, que vieram todos cheios de ímpeto. De repente, ou porque realmente eu sou meio estranho ao pregar, eles pararam e começaram a assistir, falando, cara, tipo, acho que eles são mais doidos do que eu pensei. Deixa quieto, vai, meu. Eles começaram a olhar. E aí o pastor ainda falou, quer entrar? Tipo, quer sentar no lugar que você quer lá? Quer... Não, pode deixar, a gente está indo embora. Foram embora. O culto acabou, foi um desespero, porque Rolândia é uma cidade pequena, a igreja pequena, cumprindo todos os protocolos. A galera meio que divulgou o culto. Tinha gente, eu pregando aqui, vendo gente na rua, na calçada, assistindo, dando glória a Deus aqui dentro. Uma bênção, um frio. A pastora Mila, a única que dava glória. Foi uma bênção de Deus, que só me deixou um ensinamento: não há ninguém que passe ileso a necessidade da presença de Jesus Cristo. Não há ninguém que possa andar pela terra dizendo que não precisa ter intimidade com Deus. Não há ninguém que caminhe na terra que não diga ou que não necessite do pão de cada dia. A presença de Deus, meu irmão e minha irmã, é o alimento que nós precisamos. Nele estão todas as respostas, nele está toda a solução, nele está toda a paz, nele está toda a alegria. Muitas vezes nós andamos comendo a dureza dos pães da vida, ou dos pães que a vida oferece, de aflição, de necessidade, de dificuldade, de dúvida, de insegurança, de medo em relação ao futuro. Mas há um pão que desceu do céu, há um alimento vivo que desceu do céu, e para que esse alimento venha, eu tenho que tirar o fermento. Tirar o fermento, em primeiro lugar, significa acabar com a escravidão. Lá em Êxodo capítulo 12, no versículo 13, quando o povo estava se preparando para atravessar, ou para sair do Egito e ir em direção à terra prometida, a instrução clara da Bíblia foi: o sangue vai ser o sinal. Quando o sangue passar pela casa de vocês, eu ver o sangue, quando o anjo da morte passar, eu passarei por cima de vocês, não haverá praga para vos destruir. Estou em Êxodo capítulo 12, versículo 13. Este dia vai ser um memorial. Esse dia vai ser um memorial, eu vou passar por vocês. Versículo 15: 7 dias vocês vão comer pães ázimos, logo vocês vão tirar o fermento das vossas casas. Por que é isso? Que era uma dica culinária para o povo de Israel? Naturalmente falando, pela distância e pelo tempo de viagem, se eles cozinhassem um pão com fermento, o pão estragaria ao longo da jornada. Então tirar o fermento do pão era garantir a provisão e o sustento, porque a jornada seria longa. Espiritualmente falando, tirar o fermento significa dizer: não entra impureza neste pão, não entra nada de contaminação que o mundo possa oferecer neste
pão. Quando eu tenho uma jornada de vida pela frente, eu preciso tirar o fermento de acordo com a Bíblia, a saber, o fermento é tudo o que o mundo pode me oferecer que não vem da parte de Deus. Todo medo, angústia, preocupação, trauma, tristeza, solidão acaba quando o verdadeiro pão entra sobre a minha vida. Tire o fermento, se prepare para avançar, Israel. Tire o fermento, se prepare porque a escravidão vai acabar. Tira o fermento. Só que para tirar o fermento, o que me chama a atenção nesse texto é que ele diz no versículo 15: tire o fermento de vossas casas. Então não quer dizer simplesmente cozinha os pães daqui para frente sem fermento. Põe o versículo 15 na tela para mim, por favor, de Êxodo 12. Sabe o que ele está dizendo? Investiga na sua casa, e onde houver fermento, tira. Para tirar fermento, eu tenho que fazer uma investigação. O que eu tenho que eliminar? Está um silêncio aqui hoje, mas nós vamos chegar lá. O que eu tenho que eliminar da minha vida para que eu possa avançar? Por isso que o salmista diz no Salmo 139, Senhor, versículo 23, sonda-me, conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos, olha se há algum caminho mau e me guia por um caminho eterno. Há um pão vivo, verdadeiro, há uma presença real que eu posso ter todos os dias da minha vida, e por isso eu tenho que tirar o fermento. Fermento é quando eu paro para investigar minha trajetória, e eu digo, Senhor, não permanecerá impureza, não permanecerá nada que não vem de Ti, pensamento que não venha de Ti. Basta um pensamento que não vem da parte de Deus, para que o nosso dia mude, para que o nosso humor se transforme. Basta um relatório de enfermidade, basta um relatório de dificuldade para que a minha fé estremeça. Mas aqueles que têm o verdadeiro pão, aqueles que têm a verdadeira presença de Deus, independente da circunstância ao redor, continuam caminhando pela fé. Deus quer nos dar uma fé que vai além da circunstância natural, uma fé que vai além da circunstância do que eu enxergo no momento. Tira o fermento para que você só tenha o verdadeiro pão. Começa a tua semana cheio de fé, cheio de autoridade, cheio de segurança, de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus terá todas as respostas que você precisa. E tira os fermentos que vêm sobre a tua mente, sobre o teu corpo, sobre o teu físico, sobre a tua história. Fermentos. Fermento é quando eu vou deitar à noite para dormir, achando que vou ter paz, e começa fermento. E eu não estou falando da tua esposa, não olha para ela, olha para mim. Fermento na tua mente. Mas e aquilo, e aquela conta, e aquele boleto, e como vai acontecer, e aquela oportunidade, e aquilo, fermento, e começa a fermentar o que seria um pão genuíno e verdadeiro. Quando eu estou na presença de Deus, a primeira coisa que Ele me diz é: investiga, se houver fermento, tira. Quero te fazer um convite hoje. Vamos tirar o fermento? Deixa eu falar de novo, vamos tirar o fermento? Então se prepara, aperta o cinto, coloca o óculos 3D, vamos. Fermento, de acordo com a Bíblia, é viver de maneira irresponsável. Não ouvi um amém nem da minha esposa, porque você vai entender. É quando você não cuida daquilo que Deus te dá no presente. Isso é viver com fermento. Posso ir um pouco mais fundo? Quando Deus te deu uma família, mas você não cuida. Quando Deus te deu um casamento, mas você não cuida, não preserva, não mantém. Quando Deus te deu um corpo, um templo, e você não cuida. É só fermento atrás de fermento todos os dias e não cuida. Estão aqui comigo? Fermento é quando Deus te deu dons, talentos, e você não usa para a glória dele. Isto é fermento. De acordo com a Bíblia, é viver de maneira irresponsável. Por isso que ele diz em Gálatas capítulo 5, versículo 9, um texto que eu já mencionei: um pouco de fermento leveda toda a massa. Se eu tiver um pouquinho de fermento na minha vida, eu deixo de avançar, eu deixo de prosseguir, a vida fica sem propósito, eu fico sem objetivo claro para viver. Quando eu tenho um pão que desceu do céu, ele guia os meus passos, ele diz: vai para a direita, vai para a esquerda, faz aquilo outro. Quando eu tenho pão vivo que desceu do céu, eu passo a viver a vida de maneira responsável. Senhor,
Se o Senhor me deu filhos, me ensina a educar os meus filhos. Se o Senhor me deu uma esposa, me ensina a cuidar da minha esposa. Se o Senhor me deu um ministério, me ensina a ser responsável com o meu ministério. Se o Senhor me deu uma carreira profissional, me ensina a mergulhar cada vez mais para que a minha carreira cresça. Isso é viver sem fermento. Quem vive com fermento, vive de maneira irresponsável. Deixa a vida me levar, ó vida, leva eu, já diria o poeta Zeca. Não é da linha teológica que eu sigo, mas é uma poesia. Deixa eu viver do jeito que eu quiser, dissolutamente. Deixa eu viver da maneira que eu acho necessária. Isso é viver com fermento. Nesta noite Deus quer te dar sabedoria. Deixa eu falar em português claro. Deus vai te dar estratégias para cuidar dos teus filhos. Deus vai te dar estratégias para edificar a tua família no reino. Deus vai te dar estratégias profissionais que você nem imaginava. Deus vai pegar os teus dons, os teus talentos, aquilo que Ele te deu de maneira natural, e vai derramar do seu sobrenatural, e para a glória dEle. Tira o fermento e se levante com responsabilidade para fazer a obra de Deus na terra, para transformar para Cristo na terra. Isso é tirar o fermento da casa. Eu não quero viver no fermento, então como que eu tiro o fermento? Eu acabo com a procrastinação. A Rose disse amém, e metade não disse, porque talvez está pensando, está digitando no Google procrastinação para procrastinação é literalmente deixar para amanhã aquilo que você pode resolver hoje. É legal o culto de ano novo, porque o culto de ano novo você começa com uma lista, fala esse ano, inglês, espanhol, chinês, põe aí na lista, aceita tudo. Academia todo dia. Ai Deus, dura até a ceia. 1º de janeiro você já começa, sabe o que é, não deu tempo, não fez aquilo outro. Procrastina. Tirar o fermento e falar: Senhor, me dê objetivos na vida, me dê focos na vida, e nesses focos eu vou prosseguir, para esses focos eu vou alcançar, e o Senhor vai me dar glória todos os dias, porque todos os dias eu vou estar alimentado pelo pão. De nada adianta Deus te dar sonhos e visões se o fermento entra e rouba o teu foco, rouba o teu objetivo. O que você precisa é tirar o fermento, para que o pão vivo que desceu do céu te ensine todos os dias como andar, te ensine todos os dias a como prosseguir. E eu estou afirmando aqui, levante uma de suas mãos, Deus vai guiar os teus passos. Deus vai te colocar em oportunidades que você jamais imaginava. Deus vai abrir portas que você não imaginava existir, porque você tem um pão que desceu do céu. Você tem um pão vivo que desceu do céu. Este pão é a presença de Deus que te conduz em todas, absolutamente todas as coisas. Se você crê, dê um brado e aplauda ao Senhor aqui. Ei! Eu tiro o fermento, eu tenho um pão que vem todos os dias. Esse pão me ensina, esse pão me instrui. A presença de Deus me guia em tudo o que eu faço. É Ele quem decide, não sou eu, porque não há fermento na minha vida. Sabe o que é fermento de acordo com a Bíblia? É o que a Bíblia define como loucura. Estava ficando legal, agora melhorou. A definição bíblica de loucura é quando se vive sem a preocupação com o amanhã. É quando se vive sem a preocupação que você vai deixar um legado para alguém. É quando se vive pensando só em si mesmo, esquecendo que você está construindo algo para a vida, ou ajudando alguém. Sabe o que a Bíblia diz? Que tinha um homem, Lucas capítulo 12, versículo 16, que era rico demais e tinha um campo produzindo com abundância. Ele tinha muito, mas ele parou e falou: cara, eu não tenho onde recolher os meus frutos. Versículo 17. Eu não tenho onde recolher os meus frutos. Ao invés de ele pensar: cara, vou fazer a diferença na vida de alguém, sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Já sei o que eu vou fazer. Vou destruir todos os meus celeiros, vou construir celeiros ainda maiores, versículo 18. E ali eu vou guardar todos os meus bens, eu vou guardar tudo para mim. Sabe o que a Bíblia diz para esse cara? Versículo 20. Deus disse a ele: louco, insensato, essa noite vão pedir a tua alma. O que você tem preparado para ela? Quando eu era adolescente, há uns 5 anos atrás, um pouquinho mais, eu fui num culto que o pastor falou: louco, essa noite vão pedir tua alma. Eu não dormi uma semana, falando: Senhor, é hoje? Mas o que ele está dizendo é: insensato, se Deus te tirasse agora da terra, que diferença você fez na terra?
além de construir um celeiro para você mesmo, para estocar ainda mais. Louco, esta noite vão consumir a tua alma. O que é que você tem preparado? Não há fermento. Escute o que eu estou te dizendo. Quando Deus nos visita e encontra em nossos corações alguém que quer fazer diferença, Ele nos utiliza como canal. Eu vou te usar um exemplo aqui. Todos vocês estão acompanhando nas minhas mídias sociais e aqui na igreja também, que nós estamos envolvidos numa campanha para ajudar um pequeno menino, Luca, de 1 ano e 2 meses, que vai fazer 4 cirurgias. Eu estou falando vai porque ele vai conseguir. Não cobertos pelo plano de saúde, R$95 mil as 4 cirurgias. Você fala, Senhor, não dá para alcançar, é impossível, a família não consegue, eu também não consigo. Mas para Deus tudo é possível. Quando o corpo se une, tudo se torna uma realidade. Nós começamos uma campanha no Instagram, eu falando para os pais, vamos viver no pão vivo que desceu do céu, não no pão de amarguras e de dúvidas do mundo. Não derramem uma lágrima pelo recurso financeiro, derrama por outras coisas. O recurso financeiro Deus vai fazer. Abrimos a campanha na quarta-feira, final da tarde. Você deve ter visto no meu Instagram, o milagre do Luca. São 4 cirurgias, a primeira custa 13 mil, outra 26, mais os exames dá 95 mil. Em 48 horas nós chegamos a quase 50% do valor que nós precisamos para a campanha. Pode aplaudir o Senhor. Sabe por quê? Porque no reino Deus encontrou pessoas que não estão querendo aumentar o seu celeiro só para si, mas encontrou pessoas que estão dizendo, eu quero fazer a diferença na vida de alguém. Eu não tenho fermento do mundo, eu não fico preso a centavos, a milhares de reais, a milhões de reais. Eu fico preso àquilo que Deus me comanda e ordena. Deus é um Deus de maravilha. E é tão maravilhoso o reino, porque vem um e fala, cara, o que eu posso é fazer um pix de R$1, faz. Outro faz de 3, outro faz de 30, outro faz de 50. Aí eu vou verificar o meu inbox do Instagram, que vem milhares de mensagens todos os dias. Eu não leio todas. Eu entro naquela seção de mensagens que você recebe, ficam lá escondidas porque você não segue a pessoa. Tem o nome de um cara que eu nunca vi na vida, com uma mensagem começando ali escrevendo, pastor, tal, e eu clico para ler. E lá está escrito assim, pastor, Deus já fez para mim muito mais do que eu imaginei, eu pensei. E tudo que Ele tem feito na vida, eu não sei quem é essa pessoa, até hoje não sei, um dia eu vou conhecer talvez. Tudo que Deus fez na vida da minha empresa, eu sei que é para a glória dEle. Diga para a família que a primeira cirurgia eu vou quitar integralmente, eu vou fazer o Pix amanhã. Estão aqui comigo? Um cara fez o Pix lá, pá. Falei, sangue de Jesus tem poder. Liguei para a família em vídeo para a pastor. E aí, então tudo bem? Tudo. Contamos, choramos tudo junto. Porque Deus é um Deus de maravilhas. Quando Ele encontra pessoas que vivem pelo pão vivo que desceu do céu, essas pessoas passam a ser canais de bênção na vida de outros. O que eu estou dizendo a você é que quando você se levanta para abençoar alguém, isso te traz mais alegria, mais propósito de vida ainda. Deus está levantando nesta casa abençoadores. Deus vai não só te abençoar, mas vai te levantar para abençoar alguém no que é dentro das minhas possibilidades. Sempre eu me alegro em abençoar a vida de alguém, seja conectando pessoas, apresentando pessoas, orando por pessoas, pregando a palavra a tempo e a fora de tempo. Quem vive sem fermento passa a viver uma vida de propósito, não centrado em si mesmo, mas centrado na missão que Deus nos deu na terra. A vida passa a ter outro sentido quando você se levanta com dons que Deus te deu para manifestar a glória dele na terra, com dons que Deus te colocou para manifestar a presença dele na terra. O que eu estou dizendo é, quando você abre o teu coração, Deus vai te colocar em oportunidades. Ei, Deus vai te colocar em oportunidades para que a glória de Deus se manifeste. Estou pensando se eu conto ou não uma história aqui. Porque não é para isso, há muitos anos atrás. Só para você entender como você é guiado pelo pão vivo que desceu do céu. Vou contar, mas não é para jactância não, mas é para a glória de Deus, tá? Isso há muitos anos atrás. Fui fazer uma visita numa comunidade muito carente de São Paulo. Mãe e pai tinham tido AVCs com diferença de 15 dias. Entrei na casa e foi um choque de realidade. Uma casa caindo aos pedaços, com móveis velhos, eletrodomésticos velhos, aquela coisa. Cheguei em casa com o coração apertado. Falei, Mila, a gente podia fazer alguma coisa, meu. Em secreto. Porque essas coisas são feitas em secreto. Só estou contando como testemunho quase 10 anos depois.
Ela falou, é claro, vamos nessa. Peguei mais uma pessoa que entrou no propósito com a gente, vamos lá. Casas Bahia em 26, 36. Mobiliamos a casa inteira. Não fui nem no dia, chegou o caminhão lá. Para nós era muito, para Deus era pouco. 15 dias depois, eu estava entrando na minha casa em São Paulo. Sabe aquele apartamento que 10 anos depois você compra na planta, mora na casa da sogra. Durante quase 2 anos, ainda que eu ande pelo vale, o Senhor está comigo. Que nada, minha sogra é mó bênção, ela está assistindo. Amo você, sogra, estamos juntos, muito bem. E entrei no apartamento, chega um cara e fala, pastor, você já fez o projeto dos móveis aí? Eu falei, poxa, não, faz comigo, me dá uma chance. Eu falei, tá bom. Aí ele fez um projeto, me trouxe o projeto, todo pronto, lindo, móveis, não sei o quê, e o valor. E eu falei, cara, eu não quero ser o seu sócio na loja, eu não estou entrando em sociedade, só? Eu não estou entendendo. Chorei como uma criança, gritei, esperneei. E naquela semana me ligaram para fazer uma tradução no mercado, que eu ganharia cifras parecidas com o projeto. Falei, é de Deus, cara, meu Deus, Deus é maravilhoso, uau, glória a Deus, Deus é fiel, Mila, choramos e agradecemos a Deus. No mesmo dia recebi uma ligação, olha, pregador tal vai vir para o Brasil. E quando o cara começou a me falar, eu falei, não é possível, cara, vai ser na data do evento que eu tenho que traduzir. Eu tenho certeza, só falar a data, eu vou abrir o calendário, mas só falar. Dito e feito, era a data. Quando eu traduzo pregadores, é uma semeadora do meu ministério, não há qualquer remuneração. Eu falei, Senhor, cara. Liguei para a Mira, ela falou, você não foi doido, né? Eu falei, doido do quê? De aceitar o trabalho. Você aceitou a tradução na igreja. Eu falei, foi. Por isso que é bom ter uma mulher de Deus do seu lado. Eu falei, foi chorando, pensando nos armários, na porta de correr, do vidro, não sei o quê. Foi, mas foi. Fui traduzir esse pregador. Quando eu estou traduzindo esse pregador, esse cara chegou, pastor, vai lá me fazer uma visita segunda-feira, porque, consigo fazer divisões, eu divido em 24, falei, cara, você não está entendendo, se dividir em 48 não dá, até a volta de Cristo, talvez pela fé. Ele falou, não, me visita lá na segunda-feira. E a gente foi lá, ele fez o projeto, mostrou 3D, eu falei, Senhor, o Senhor está nos fazendo sonhar. Por que o Senhor está nos fazendo sonhar? E daqui a pouco ele, pastor, você não colocou sofá, escolhe o sofá, vai, põe o sofá também, a gente vê o que eu faço. Bem, resultado, fiz o projeto inteiro. Eu acho que ele custava umas 30 vezes mais da casa que a gente tinha mobiliado lá, simplesinha na comunidade para mulher. Umas 30 vezes mais. Nós sentamos, ele chegou com um contrato e falou, pastor, só falta o senhor assinar no campo de assinatura, porque esse projeto já está feito. Nós ganhamos a casa mobiliada inteira. Sabe tipo o caminhão do Faustão? Você não sabe o que é Faustão. A casa mobiliada inteira. Você não entendeu? Agora, o detalhe que ninguém conta é que a gente morou nessa casa 6 meses e foi enviado para Brasília, mas glória a Deus, Deus está no controle. O fato é que, quando Deus no nosso coração enxerga que não há coisas que nos prendem, Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Se eu não sou preso ao dinheiro, assim que Ele pode me dar mais dinheiro. Se eu não sou preso a coisas terrenas, Ele pode me fazer conquistar coisas terrenas. Porque não há fermento, não deixa nunca que as coisas terrenas roubem a glória de Deus sobre a tua vida, roubem a glória de Deus sobre a tua história. Eu estou profetizando provisão sobrenatural sobre os teus celeiros, provisão sobrenatural sobre a tua casa, não só para que você amontoe para si mesmo, mas para que Deus te dê um coração doador e você passe a abençoar pessoas, famílias, ministérios, que Deus te use como canal de bênção na terra, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, e haverá um pão que desce do céu, nada vai faltar na história de Deus da tua vida, em nome de Jesus Cristo eu profetizo. Por isso que Ele diz em Marcos capítulo 10, versículo 44, quem quer ser o primeiro, que seja o servo.
Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas na verdade Ele veio para servir. Ele veio para dar a vida em resgate de muitos. Quando eu tiro o fermento, eu passo a ver uma vida muito mais leve, muito mais desprendida, não apegado à matéria, não apegado a nada que o mundo pode oferecer. Tudo que o mundo oferece pode ser bom materialmente falando, mas não se compara com o pão vivo que desceu do céu, com a presença de Jesus Cristo. É nela que eu vivo, é por ela que eu vivo. É por isso que eu deixo um legado na terra, para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, para os filhos dos meus filhos dos meus filhos. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que uma nova fase de unção de Deus, de presença de Deus, de pão vivo que desceu do céu, venha sobre a tua casa, sem fermento de discussão, sem fermento de separação, sem fermento de frustração, sem fermento de tristeza. Fermentos. Vamos tirar o fermento, para que nós vivamos somente para a glória de Deus. Vamos tirar o fermento, para que eu viva no pão que desceu do céu todos os dias. Agora é impossível de falar de fermento sem ir para a raiz. Posso ir ou não posso? Obrigado, um presbítero que falou veementemente. Eu vou. Sabe o que são fermentos? Fermentos, de acordo com a Bíblia, também são pecados que eu tenho em oculto. Fermentos são comportamentos pecaminosos que me afastam da presença de Deus. Fermentos são imoralidades que eu permito e concedo minha carne ter, que me afastam do verdadeiro pão. Há uma opção para acabar com esse fermento. Deixa eu falar de novo, há uma opção para acabar com esse fermento. Salmo capítulo 32, versículo 1 diz assim: aquele cuja transgressão é perdoada é bem-aventurado. Aquele cujo pecado é coberto é abençoado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, nesse espírito não há culpa, não há dolo. Como é bom ter o pecado perdoado, como é bom ter o pecado coberto, como é bom saber que Ele morreu pelos meus pecados. Só há uma coisa que me mantém no pecado, versículo 3: enquanto eu calei, enquanto eu guardei silêncio, os meus ossos sentiram todos os dias, porque a tua mão pesava sobre mim, até o meu humor se tornou em sequidão. Senhor, quando eu tinha coisas escondidas na minha história, quando eu caminhava com imoralidades na minha vida, eu vivia preso ao pecado, eu vivia com peso sobre a minha vida. Mas até que, versículo 5, eu confessei o pecado, não encobri mais a minha iniquidade. Senhor, quando eu confessei, a tua mão veio sobre mim para me resgatar, a tua mão veio sobre mim para me amar. O que eu quero que você saiba nessa noite é que não há escravidão nenhuma por pecado que possa te prender, a não ser a liberdade que há em Jesus Cristo. Mas confesse, mas mude a atitude, mas se transforme. Quem vive preso ao pecado, que infeliz é a vida dessa pessoa. Quem vive preso ao pecado, que dificuldade deve ser para viver. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas nem todos têm que viver presos ao pecado. Quando eu tenho o pão vivo que desceu do céu, não há espaço para pecado na minha vida. Pecado, posso ir mais fundo um pouco, o presbítero que me disse aqui? Pecado é quando você tem coisas escondidas na sua história. Lá na Indonésia, por exemplo, tem maridos que mudam a senha do celular diariamente, porque se a esposa pegar, sangue de Jesus. Se ela vê o WhatsApp, Deus volta na terra, é o Armagedon. Estão aqui? Pecado é quando você tem troca de mensagens e oculto com alguém. Pecado é quando você sai flertando com quem não tinha que flertar. Pecado é coisa que te mantém escondido nas obscuras. Sabe como você resolve isso? Acende a luz e deixa ela brilhar. Deus está me dando uma canção, Minha Pequenina Luz. Essa é só para quem é do ministério infantil. Eu vou deixar brilhar. Acende a luz. Sabe como as trevas acabam? Luz. Esta prática que você ainda nutre no teu namoro, na tua vida, no teu casamento,
aquilo que você pode fazer às escondidas, há resposta de luz quando você confessa, quando você pede ajuda e quando você muda de atitude. Romanos capítulo 6 versículo 11 diz: considere-se morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Por isso o pecado não vai reinar no meu corpo mortal, para que eu obedeça às concupiscências, o desejo da minha carne. Eu não vou apresentar os meus membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas eu vou me apresentar como vivo dentre os mortos, como membros de Deus, como instrumento de justiça. O pecado não terá domínio sobre mim. Eu não estou mais na lei do pecado, eu estou debaixo da graça. A graça é a opção que eu tenho para viver livre. Nessa noite eu escuto grilhões quebrando, cadeias quebrando. O inimigo quer que você ache que é escravo dessa circunstância. Tira o fermento, tira o fermento, receba o pão que desceu do céu, receba o pão que desceu do céu para alimentar a tua vida todos os dias. Quando eu acordo, esta é a minha opção: Senhor, eu quero o teu pão, eu quero o teu alimento, eu quero a tua presença sobre a minha vida. Viver sem ti é vazio demais, viver sem ti é difícil demais, decidir sozinho é difícil demais. Eu não vou ignorar aquela voz que continua dizendo: filho, vem, filha, vem passar tempo comigo, vem gastar tempo na minha presença, vem gastar tempo em intimidade comigo. Eu quero esse pão que desceu do céu, eu quero estar alimentado para poder alimentar. Venha receber deste pão, venha receber desta glória. Quando você recebe desse pão, você passa a ser alimentado de forma sobrenatural. A Bíblia diz que Elias, de deitado debaixo de uma árvore pedindo para morrer, é alimentado com um pão, e com a força desse pão se levanta para caminhar 40 dias e 40 noites. Quando eu recebo de um novo pão, há uma nova intimidade com Deus, há uma nova força que Deus pode me trazer. Deus está aqui para oferecer de novo pão sobre ti. Nada pode separar da presença dEle, nada pode separar da glória dEle. Simplesmente se achegue a Deus com um desejo. Tira o fermento que estava em mim, me leva para um novo nível de intimidade, de busca, de glória, de presença. Eu preciso de ti, Deus. O apóstolo Paulo nos oferece uma mudança, o apóstolo Paulo nos oferece uma opção. 1 Coríntios capítulo 5 versículo 7: tire o fermento velho, tire. Agora você é massa nova, sem fermento, porque eu tenho para onde olhar. Cristo, a minha Páscoa, já foi sacrificado. Você entende o que Paulo está dizendo? Assim como em Israel, quando estava preso no Egito, eles tiveram a chance de tirar o fermento para sair da escravidão. Há uma opção para a sua vida. Quem diz que você tem que ficar preso a esse sentimento de depressão? Quem disse que os teus traumas ao longo da vida, as feridas que você teve com a igreja, as feridas que você teve com o corpo, tem que permanecer? Quem disse que as dificuldades da vida de jovem, tão difícil ser jovem e permanecer em Cristo, tem que conduzir a tua história? Não, tira o fermento velho, porque você é uma massa nova. Eu tenho aonde recorrer, então não venha chorando, pelo contrário, celebre a festa com pães novos. Versículo 8: celebre a festa, não com fermento velho, mas nem com fermento de malícia e corrupção, mas com pães de sinceridade e de verdade. A palavra sinceridade, põe um pouquinho mais fundo aqui. Esse texto no original foi escrito em grego. A palavra sinceridade que o apóstolo Paulo usa aqui é a palavra eilicrineia. Você achando que nunca iria falar grego na sua vida. Eilicrineia, que faz a alusão ao mercado de vasos de cerâmica que existia naquela região de Corinto. Vou te explicar isso que eu estou te falando. Naquela região do mercado de Corinto, vendia-se muita cerâmica. Eilicrineia era o nome desse mercado e de uma técnica que os compradores de vaso aprenderam a fazer. Porque um bom comerciante, bom entre aspas,
em Corinto, expunha os seus vasos num local um pouco escuro, para que o comprador, ao olhar, não visse as imperfeições. Então, o bom comprador, ele fazia a técnica chamada eilicrineia. Ele tirava o vaso do local escuro e colocava contra a luz do sol, para que quando a luz entrasse, ele pudesse ver as imperfeições. Eilicrineia passa a ser a figura bíblica de sinceridade. Você entendeu o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: venha para Jesus Cristo, tire o fermento e eilicrineia, se apresente contra a luz, porque na luz nada se esconde. Se apresenta à luz, porque a luz mostra as imperfeições para corrigi-las. Se apresente na luz, porque você vai ser massa nova. Se apresente na luz, porque tudo que não vinha da luz, que tentava atormentar a tua história, vai sair em um nome de Jesus Cristo. Enquanto eu prego aqui, alguém num quarto escuro assistindo pela internet, com medo do amanhã, Deus diz: deixa a luz entrar, deixa a vida entrar novamente, deixa a sinceridade entrar novamente, deixa a luz de Deus vir. Na verdade, tirar o fermento é deixar que a luz venha. A terra estava vazia, sem nenhuma perspectiva de esperança, mas a Bíblia diz que o verbo, em João capítulo 1, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo estava no princípio com Deus. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio a terra era sem forma e vazia. Põe na tela para mim, se você não achar Gênesis 1 aí na tua Bíblia, oremos. No princípio a terra era sem forma e vazia. Versículo 2, já estou. A terra era sem forma e vazia. Obrigado. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus disse: pensa na voz de Deus: haja luz. E houve luz. Aí você vai ler os relatos da criação. Sol, lua e estrelas foram criados só depois do quarto dia. E como que no primeiro dia ele fala haja luz? Ele tinha convênio com a SEB, que não é mais SEB, esqueci o nome. Que trabalha lá já falou logo de cara. Fiquei sabendo que semana passada foi um desafio aqui, acabou a luz. É tudo preparativo para essa pregação de luz hoje. É tudo combinado. Mas Senhor, segura a luz. Que luz é essa? Se não tinha sol, lua, estrelas, não tinha luz natural. A terra continuava em escuridão. E Deus disse: haja luz. E houve luz. João capítulo 1 está dizendo que no princípio a terra não tinha forma, mas o verbo estava lá. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Jesus estava a vida era a luz dos homens. A luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Eu estou aqui para te anunciar que as trevas sempre vão perder para a luz. Que quando a luz se manifesta, as trevas retrocedem. Que quando a luz se manifesta, as trevas têm que retroceder. Eu não sei o que as trevas podem reproduzir na tua vida, eu não sei o que as trevas podem trazer de fermento, mas o pão vivo que desceu do céu é a luz que você precisa todos os dias. Tira o fermento, deixa a luz entrar. Tira o fermento, deixa a glória de Deus te envolver. Isaías capítulo 9, versículo 2 diz: o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Aqueles que estavam na escuridão, para eles resplandeceu uma luz. Há um pão vivo que veio do céu, o nome dele é Jesus Cristo. A partir de agora, todos os dias da minha vida, eu não ando mais na escuridão, eu não ando mais no medo, eu não ando mais na dúvida, eu não ando mais vazio, eu não ando mais inseguro. Há um pão que guia os meus passos, há um pão que desceu do céu. Jesus havia multiplicado pães e peixes, e toda a multidão começou a segui-lo, porque cara, ele fala, a gente entende algumas coisas, não entende algumas, mas no final tem um lanchinho. Sempre tem aquele cara da célula que chega no lanchinho, não olha para ele, olha para mim. E o povo começou a dizer: Jesus, faz um sinal aí, mostra que você é Deus, mostra que você quem é. Ele fala: calma, vocês não estão entendendo. João capítulo 6, versículo 35, ele diz assim: eu sou o pão
da vida. Aquele que vier a mim não vai mais ter fome. Quem crer em mim jamais vai ter sede. E ele continua o seu discurso dizendo assim: olha, na verdade, vocês querem um pão natural, mas o pai de vocês comeu maná no deserto e continua com fome. O meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Se alimentem de mim, comam do meu corpo. Sabe o que a Bíblia diz? Que aqueles que esperavam de Jesus Cristo só um milagre de multiplicação falaram assim: ah não, esse discurso é duro, quem pode resistir? Quem pode ouvir esse discurso? E começou um a ir embora, outro ir embora, outro ir embora, porque é uma geração que não quer o pão de cada dia, ele quer o pão só do fim de semana, ou o pão só de 30 dias. Só que o pão é de todos os dias. Um foi embora, outro foi embora, outro foi embora. Só que sobraram os 12. Jesus olha para eles e fala: e aí, vocês também querem se retirar? Pedro, que é o que respondia sempre de imediato, ele fala: Senhor, para onde nós iremos? Nós já te vimos multiplicar pães, nós já te vimos multiplicar peixes, nós já te vimos curar enfermos, nós já te vimos ressuscitar mortos, nós já te vimos expulsar demônios. Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Há um pão vivo que desceu do céu, e esse pão está à tua disposição todos os dias da sua vida. Eu quero que você feche seus olhos agora e você comece a se reconectar com esse pão, com essa presença de Deus, com essa glória de Deus. Espero que através dessa mensagem você tenha sido marcado profundamente pelo Espírito Santo, sua vida seja impactada e transformada, viu? Tem muitas outras pregações aqui no YouTube, Felipe Parente. Faz o seguinte, inscreve-se no canal também para que você sempre receba os alertas das pregações assim que elas acontecerem. Que Deus te abençoe, até a próxima, fica na paz do Senhor.